A grande preocupação hoje dos procuradores da República, do Ministério Público Federal, é o grau de isolamento a que nós chegamos. Na verdade, eu acho que todas as questões internas, elas passam obrigatoriamente por esse problema de nós termos chegado a um tal grau de isolamento que nós não estamos mais dialogando com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com a própria sociedade brasileira, e isso é uma coisa que preocupa muito, porque, na verdade, todo o resto passa por isso, não é? Tanto a nossa avaliação pela sociedade, né, que sempre nos avaliou muito bem enquanto nós conseguíamos mostrar à sociedade o nosso trabalho, tanto os nossos projetos de lei que não andam, tudo isso para mim parece que é fruto do isolamento. Bom, olha, são várias metas, na verdade. Uma delas, né, se conduzida ao cargo de Procuradora-Geral da República, uma das minhas metas é dialogar com os outros poderes da República, quer dizer, dialogar com os dirigentes do Poder Judiciário, dialogar com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo. E dialogar não significa negociar nada em relação às nossas atribuições institucionais, em relação às nossas garantias institucionais, mas levar a esses poderes, não é, enfim, a nossa visão, as nossas pretensões, ter um diálogo franco, ter um diálogo honesto com esses poderes. Também poder dotar as procuradorias de instalações melhores, mais condignas, ampliar o número de cargos de procuradores, ampliar o número de cargos de servidores, reajustar a defasagem remuneratória. São várias, incentivar a cooperação internacional, trabalhar juntamente com outras instituições nacionais, como os ministérios públicos brasileiros. Quer dizer, é uma gama muito grande de coisas que eu penso fazer, e principalmente no âmbito do gabinete do Procurador-Geral ou da Procuradora-Geral da República, dar agilidade aos processos. A imprensa sempre tem falado da grande quantidade de processos que estão no gabinete do Procurador-Geral. Eu pretendo criar grupos de trabalho coordenados por procuradores, com servidores qualificados, para que a gente possa dar vazão a esses processos, dar andamento e, assim, enfim, prestar contas à sociedade do nosso trabalho. O que deu certo no Ministério Público após a Constituição de 88? Eu acho que talvez pelo fato do Ministério Público tomar a dianteira das ações coletivas, que embora criadas 3 anos antes, vieram a ser consagradas na Constituição Federal e até com uma ampliação maior do que estava na lei que criou as ações civis públicas, nós num primeiro momento, até porque falávamos, nos comunicávamos com a imprensa, nos comunicávamos com a sociedade, nós nos tornamos os grandes defensores da sociedade brasileira. A sociedade brasileira via no Ministério Público o seu grande defensor. E, naquele período inicial, segundo estudos feitos até por um estudioso, um pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, 85% das ações civis públicas eram ajuizadas pelo Ministério Público brasileiro. Depois, por uma série de fatores, houve um certo encolhimento. E eu acho até um encolhimento bastante grande e que tem a ver bastante também com esse isolamento. Então, eu acho que isso foi muito ruim para nós, na medida em que nós perdemos terreno, enquanto que outras instituições ganharam terreno, como, por exemplo, a Defensoria Pública, a Advocacia Geral da União, e nós perdemos terreno exatamente por não fazermos mais essa comunicação com a sociedade, através da imprensa, que fazíamos no início. Olha, nenhum mesmo. O Procurador-Geral, a Procuradora-Geral da República, ele ou ela exerce um papel político, um papel moral, e isso é uma coisa extremamente importante.
uma coisa que tem que ser destacada. Então, do ponto de vista das atribuições do procurador ou da Procuradora-Geral da República, não há possibilidade, sob pena de grave omissão, de ele não deixar de praticar os atos que lhe compete, por exemplo, não deixar de ajuizar uma ação penal, ou não deixar de ajuizar uma ação contra um detentor de cargo público importante pelo fato de ter sido escolhido pelo Executivo. A independência do Executivo é total e eu acho que isso se pode ver com muita clareza nos procuradores gerais dos últimos tempos. Olha, eu pessoalmente gosto muito dele, do Dr. Roberto Gugel. Nós trabalhamos juntos na Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público durante longos anos e é uma pessoa que eu considero assim da maior integridade, da maior honestidade. O que eu acho que aconteceu foi que ele ficou praticamente com todas as atribuições nos seus ombros, quer dizer, ele fazia todas as funções administrativas, ele partilhava uma parte das funções na esfera judicial e ele não conseguiu, na verdade, dividir essas atribuições com colegas, com outros membros do Ministério Público. Isso fez com que ele fosse ficando isolado, não é? E ele fosse ficando, de uma certa maneira, distanciado da classe, distanciado da sociedade. Eu não sei explicar exatamente como esse processo ocorreu, mas, de qualquer maneira, eu considero o procurador atual uma pessoa de grande integridade moral, uma pessoa, enfim, de grandes qualidades. E lamento, não é, que realmente hoje ele seja tão criticado por esse isolamento, por esse enclausuramento, né, que se criou.